Fala pessoal, sou o Fábio Kiel, estamos mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu e vamos falar de temas ligados à história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Nós vamos falar hoje sobre os desafios do Jiu-Jitsu contra o Judô e o Karatê na década de 60. A década de 60 foi uma década especialmente difícil para o Jiu-Jitsu aqui no Brasil, porque houve uma proibição do Conselho Nacional de Desportos em 1960, que proibia a execução de vale-tudos na cidade do Rio de Janeiro. O vale-tudo, como a gente já sabe, era uma das principais maneiras que o jiu-jitsu tinha para promover a sua eficácia frente a qualquer outra modalidade, enfim, para comprovar realmente a efetividade das técnicas do jiu-jitsu em confrontos reais. Com a proibição desses vale-tudos, obviamente o jiu-jitsu começou a perder terreno para outras artes marciais. Além dessa proibição do vale-tudo, que era uma das ferramentas de marketing do jiu-jitsu, aconteceu que na década de 60 o judô e o karatê, que era uma luta muito plástica para quem assistia, com chutes altos, saltos, enfim, quiais, quebramentos de telhas de madeira, quer dizer, é uma luta que tinha muito apelo visual e isso foi atraindo novos praticantes para o karatê. Foi nessa época que o Hélio Gracie então começou a perceber que precisava novamente retomar o marketing agressivo que foi comum no início da família Gracie nas décadas de 30 e 40. Um dos indicativos que realmente o jiu-jitsu estava perdendo terreno para lutas como judô e karatê foi uma matéria que saiu no Diário de Notícias em agosto de 65, onde tem o título Karatê, a nova onda. E a matéria obviamente fala dos benefícios que essa arte marcial proporcionava aos seus praticantes. Logo depois, em outubro de 65, houve então o quarto campeonato mundial de judô que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi aí então que o Hélio Gracie viu a oportunidade de retomar esse marketing agressivo e fez um desafio aos participantes desse campeonato mundial de judô. O desconforto do Hélio Gracie era notado numa outra matéria que aconteceu na revista do Esporte, onde ele coloca um título bombástico: "Quero que provem que o judô é melhor que o jiu-jitsu". E ele apresentava então dois lutadores que eram Carlson Gracie e Ivan Gomes e colocava eles à disposição de qualquer lutador de judô. Hélio Gracie não conseguiu uma resposta mesmo com esses anúncios, com esses desafios públicos nos jornais. Até porque o judô e o karatê tinham realmente nessa época já uma preocupação muito forte com o aspecto filosófico que proibia esse tipo de desafio. Nessa mesma época, outro fato que aconteceu para impulsionar o Hélio Gracie a tomar medidas como esses desafios, foi uma coluna que começou a ser publicada no jornal da época, chamada Coluna do Karateca, de Lirton Monassa. O Lirton Monassa, em 1961, procurou o professor Tanaka em São Paulo, pedindo para que o Tanaka se transferisse para o Rio de Janeiro para poder ensinar o Karatê. E eles fizeram isso em 1962, quando passaram a lecionar na Academia Kobukan, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Nessas colunas do Lirton Monassa, obviamente que ele abordava as artes marciais, principalmente o karatê, o que incomodava muito o pessoal do jiu-jitsu, em especial o mestre Hélio Gracie. O ano de 1965 acaba e logo no começo de 66 é publicada uma outra matéria nos jornais chamada A Arte Milenar de Transformar Velocidade em Potência Mortal. Essa matéria de Oswaldo Duncan também falava sobre a arte do karatê e sobre os tipos de benefícios que essa arte marcial trazia. Oswaldo Duncan era um professor de karatê que lecionava na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foi um dos pioneiros, né, nessa modalidade no estado. Foi um dos primeiros faixa pretas de karatê estilo Shotokan no Brasil. Foi também juiz de federação de judô do estado do Rio de Janeiro e do antigo estado da Guanabara, ou seja, ele era um grande praticante tanto de karatê como do judô. Oswaldo Duncan lecionava karatê na Academia do Haroldo de Brito, lá em Ipanema, e também publicou 7 livros sobre karatê. Ele publicou também 3 livros de judô, um deles inclusive era voltado para técnicas de neoazá, ou seja, as técnicas de chão. Pode parar com esse negócio! Eu não vou pagar mais essa mensalidade, eu não quero mais treinar com você, eu já enchi o saco desse teu tipo de aula. Eu não vou pagar. Vai pagar, vai pagar.